chegamos na 8ª aula do curso Apocalipse Simplificado e a gente vai caminhando para o fim, vai ficando mais empolgado. O assunto de hoje tem 4 faces. Eu quero falar sobre o avivamento, a apostasia, o Armagedon e Israel. Antes, eu quero ler o que está aqui em Mateus 24, verso 12, que diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu tive uma experiência em janeiro de 2020 que me chocou muito. Eu estava em Jerusalém e eu entrei numa loja, no maior shopping de Jerusalém, e fui comprar uma camisa para o meu filho, e eu estava com esse anel que está escrito Jesus. 2 adolescentes que estavam no caixa olharam e falaram: que bonito seu anel, o que está escrito? Eu falei: Jesus. Elas disseram: não sei o que é. Eu falei: Jesus, filho de Deus. Elas falaram: não, nunca ouvi falar. Eu falei: Jesus, do Natal. Elas falaram: não sei o que é. Eu falei: da Bíblia. Elas falaram: não sei o que é. Eu falei: do Papa, da cruz. Não sabemos o que é. E eu tentei tudo. Eu não consegui fazer as moças entenderem quem é Jesus dentro de Jerusalém. Nós temos hoje um cenário dúbio. Nós temos tanto um avivamento, que é o agir de Deus muito grande na terra, como nós temos também uma apostasia e um esfriamento muito grande. Um dos grandes sinais da volta de Cristo é que nós teremos paralelamente esses 2 cenários. Exatamente o que eu li aqui agora: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de muitas pessoas. Nós estamos vendo muitas pessoas se esfriando na fé. Mas, no mesmo texto, a gente vê escrito: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos vendo exatamente isso. No Brasil, nós tivemos em fevereiro de 2020 o Descende, que foi 3 estádios de futebol lotados com quase 200 mil jovens clamando por Jesus. Isso é o prenúncio de um grande avivamento. Mas nós também estamos vendo, por exemplo, a Europa completamente pós-cristã. Nós estamos vendo a América do Norte com grandes igrejas fechando. Nós estamos vendo na América do Sul muito sincretismo religioso e relativismo. Nós estamos vendo a Ásia e a África completamente islamizada ou se tornando hindu ou budista. Ou seja, estamos diante de um cenário de grande apostasia. Vou dar um exemplo para vocês, um país aqui próximo ao Brasil, o Chile. O Chile tem 33% da sua população se diz ateu. 1/3%, e olha que o Chile é o país que tem o maior crescimento econômico da América Latina. 1/3 da população se diz ateu. Igrejas e catedrais têm se transformado em bares. Na minha querida cidade de Belo Horizonte, estava marcada uma marcha para Satanás em março de 2020, que foi cancelada por causa da pandemia. Mas que iria acontecer, ou seja, aquilo que antigamente era velado, era escondido, era feito no porão das casas, agora é falado abertamente. Há um cenário de apostasia muito grande, mas há um cenário de evangelização e avanço do evangelho muito grande, inclusive pelas redes sociais. Durante a pandemia, milhões de lives foram feitas, milhares de pessoas foram alcançadas. Não é? Mas se você quiser insistir comigo que não está acontecendo uma apostasia, faz um favor para mim. Se você é um cristão radical, cheio do Espírito Santo, um louco por Jesus, entra para uma universidade federal, chega na sala de aula e diga que você é um cristão radical e depois você me conta o que vai acontecer. Nós estamos diante de um cenário que eu consigo lê-lo completamente aqui na última página da minha Bíblia, exatamente no último capítulo, Apocalipse capítulo 22, verso 11, que diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Sabe o que eu vejo aqui bem no finalzinho da Bíblia?
acabou a coluna do meio, acabou essa opção, não, uma hora eu tomo uma pinga, outra hora eu tomo a ceia do Senhor, uma hora minha mão levanta para adorar a Deus, outra hora essa mão vai ver uma pornografia, uma hora essa minha boca pronuncia o nome de Jesus, outra hora eu uso essa boca para pecar. Não, nesses últimos dias nós estamos vendo, ou a pessoa vai se apostatar é abandonar a fé, ou ela vai viver um avivamento e participar dessa última grande colheita, onde o evangelho será levado para todas as nações. Aí vai acontecer o que chamamos de Armagedon. O que é o Armagedon? Tem um lugar físico lá em Israel chamado Vale do Meguido, ou do Armagedon. E João diz que nesse lugar ele viu as tropas do anticristo, junto com o falso profeta, vindo lutar contra Jesus montado num cavalo branco, com a sua igreja. Existe uma corrente que diz que essa é uma guerra espiritual, que isso vai acontecer no mundo espiritual, não tem nada a ver com o mundo físico. Existe uma outra corrente que diz que vai acontecer lá no Vale do Meguido mesmo, lá nesse lugar geográfico, físico, que fica lá em Israel. Nesse lugar vai haver uma guerra física entre o anticristo, suas tropas, e Jesus e os seus eleitos e fiéis, a igreja, aqueles que servem a Cristo. Existem essas duas correntes de pensamento que pensam assim. Uma coisa é certa, o Armagedon vai marcar o embate final, a luta final entre o bem e o mal. E o que Israel tem a ver com tudo isso? O povo de Israel, até hoje, ainda não reconheceu Jesus como Messias. Uma das coisas mais tristes quando eu vou lá em Israel, eu já fui 10 vezes, é que você vai lá no Muro das Lamentações e eles estão pedindo a vinda do Messias. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito também lá em João 5,43, Jesus falou assim, eu vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai, melhor dizendo, e vocês não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Então, esse anticristo, ele virá, e ele será tão sedutor, tão fantástico, que no fim dos tempos, esse Cristo esperado por Israel vai ser confundido, mas na verdade será o anticristo. Israel vai receber esse homem de braços abertos como o Messias, até o meio da grande tribulação. Mas quando esse homem caminhar em Jerusalém, se assentar no templo e exigir adoração como sendo o próprio Deus, a Bíblia diz que então os olhos do povo judeu se abrirão e eles entenderão que esse cara não é o Messias, não é o Salvador. Lá na última semana de Daniel, em Daniel capítulo 9, 27, eles vão entender que esse cara estará quebrando a aliança que fez ao entrar no templo ali em Jerusalém. E aí sim, os judeus entenderão que Jesus é o Messias e a Bíblia diz que vai se cumprir aquilo que está lá em Romanos capítulo 11, o Israel dos últimos dias é que será salvo. O remanescente de Israel vai acordar os olhos, vai abrir os olhos, vai acordar e vai dizer, Yeshua, Jesus é o Mestre, é o Senhor, é o Messias, é o ungido, e não esse cara que veio resolvendo os problemas no início, mas agora está querendo exigir adoração como Deus. Então nós vemos que apostasia e avivamento vão caminhar lado a lado, já estamos vivendo esse momento, mas vai só se intensificar. Vamos ver depois disso o Armagedon acontecendo, e o povo de Israel tendo seus olhos abertos no final da grande tribulação, quando eles reconhecerem que Jesus é o Senhor e não o anticristo. Pode parecer muita informação, pode parecer um pouco difícil de assimilar tudo isso agora, mas é isso que nós cremos e que nós vemos na palavra de Deus, lendo Daniel, lendo 1 Tessalonicenses, lendo o livro do Apocalipse e lendo o sermão profético de Jesus, de Mateus, capítulo 24. Eu quero com esse curso te incentivar a ser um estudioso dessas coisas. Não acredite simplesmente no que eu estou dizendo, leia.
Volto a dizer, vocês estão ouvindo um cara que eu já li esse livro do Apocalipse mais de 200 vezes e comentários de gente que crê completamente diferente de mim e gente que crê como eu creio. Mas eu quero deixar, inclusive, aqui para você, bibliografia disponibilizada para que você possa consultar outras fontes e possa chegar à sua própria conclusão. Uma coisa é certa, veremos o avivamento, a apostasia, Israel se voltando para Jesus e o Armagedon. Querido Deus, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo e eu quero te pedir que possamos estar do lado certo. Ajuda-nos a não só não esfriarmos nosso amor, mas sermos parte desses que farão a última grande colheita levando o evangelho para as nações. Que sejamos a voz profética dos últimos dias que vai trazer as nações aos teus pés. Prepara-nos para isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.